Olá, seja bem-vindo à Diversidade, os vários olhares da psicologia sobre temas importantes da sociedade contemporânea. Hoje nosso programa volta suas lentes para o cinema. Calma, não é mais um daqueles programas falando sobre a eterna retomada do cinema nacional ou sobre os favoritos ao Oscar. Diversidade vai falar sobre cinema e psicologia. O que exatamente um tem a ver com o outro? O que podem se completar? Pegue a pipoca e acomode-se na poltrona. A Diversidade está começando. Acompanhe no programa de hoje o comentário de Geraldino Alves Ferreira Neto sobre as relações entre a psicanálise e o cinema expressionista alemão. As dicas de Odair Furtado para você se aprofundar mais nesse tema. 2 psicólogos, 2 trabalhos, uma paixão, o cinema. E a entrevista de Graça Marquina Gonçalves com o cineasta Sérgio Bianchi. Luz, câmera, ação. Responda rápido, o cinema imita a realidade? O cinema imita a vida? Sim. Você quer que fala mesmo? Sim, bastante. Um pouco. Sim. Dá pra pegar uma letra. Cinema, acho que de certa forma sim, né? Já assistiu A Procura da Felicidade? Documentar a vida de alguém? Algumas vezes sim. Hipoteticamente. Não, eu acho que o cinema vai ter muita fantasia, então não imita a vida não. Em alguns casos sim. A vida parece um filme. A vida tenta imitar o cinema, né? E aí pode ser bom ou não, né? Claro que existem alguns filmes que relatam alguns fatos reais. Ficção aí que não dá pra acreditar, né, cara? Mas não pra gente confiar 100% no que tá dizendo. É uma forma de você fugir um pouco da realidade. Muitas vezes acontece casos amorosos que acontecem também na nossa vida, né? Se é cinema, é arte. Arte retrata a vida. Ou é a gente que imita o cinema? O cinema imita a vida sim, porque ele é um retrato do que a gente está acostumado a ver na sociedade. As coisas acontecem muito rápido no cinema. O cara tem um relacionamento e acha que vai ser tudo maravilhoso como acontece em Hollywood. Existe uma certa hipocrisia e falsidade, né? Que a vida é um simples cinema, né? Tudo fantasia, mas a vida não é assim. O que ele disse eu falo em dobro. Você já se sentiu como personagem de algum filme? Já. Assim, não que eu senti, mas às vezes que eu gostaria de ser. Quem comenta essas respostas é a psicóloga Camila Pedral Sampaio. Camila é psicanalista e professora da PUC de São Paulo. Entre seus textos publicados está o artigo O Cinema e a Potência do Imaginário dentro do livro Psicologia, Cinema e Estéticas de Subjetivação, lançado pela Imago. O que eu acho que é interessante é que surge de qualquer maneira correspondências entre a vida e o cinema. Ninguém diz, não tem absolutamente nada a ver. E correspondências do tipo da imitação, né? Eu estou lembrando de uma frase do Paul Klee. O Paul Klee diz: a arte não reproduz o visível, a arte torna visível, né? Então é isso que eu acho que fica tem resposta tanto para o lado de a vida imita a arte, quanto a arte imita a vida, né? Então, há correspondências entre a vida e o cinema o tempo todo. Correspondências temerárias, né? Então, o que surge aí de mais comum que me pareceu foi um certo temor da fantasia que o cinema põe em curso, né? Como se a ilusão, temor da ilusão, como se a vida exigisse um hiperrealismo, né? Afundar-se na realidade, no chão, e o cinema ameaçasse com o sonho, com a ilusão. Então acho que aí tem um temor, né? Um certo jeito de ver a vida. E por outro lado, um certo desejo também, né? Algumas pessoas desejando ser um personagem, desejando esse sonho, né? que o cinema nos traz. O que eu pensei na segunda questão aí que vocês fizeram é assim, que tem filme para todas as vidas, né? Tem tipo de filme para desde o cowboy, do filme de terror, do trágico, né? Do romance. O cinema tem gênero para todas as vidas, né? Nesse sentido, o cinema é essa potência mesmo do imaginário, uma potência do imaginário e da imaginação que se oferece a nós como possibilidade de se pensar, né?
com possibilidade de pensar em cada um pensar em si próprio. Sobre essa questão do cinema imitar ou não a realidade, o psicólogo e filósofo do cinema, o alemão Hugo Munstenberg, disse já em 1916: o cinema obedece às leis da mente, não às do mundo exterior. Na virada do século XIX para o século XX, estavam nascendo tanto o cinema quanto a psicanálise. Não é à toa que a Alemanha, epicentro da psicanálise, tenha sido um dos primeiros países a ver o cinema como algo a mais do que simplesmente um retrato em movimento da realidade palpável. Berço de um dos primeiros e mais importantes movimentos cinematográficos, o expressionismo, a Alemanha viveu um paradoxo nessa época. Enquanto os cineastas bebiam da fonte da psicologia e da psicanálise, Sigmund Freud, um amante das artes, manteve sempre uma descrença profunda em relação ao cinema. Quem fala sobre isso é o psicólogo e psicanalista Geraldino Alves Ferreira Neto. Geraldino é diretor do Fórum de Psicanálise de São Paulo. É coautor de 14 conferências sobre Jacques Lacan e de ideias de Lacan. Também é autor do livro Wim Wenders, Psicanálise e Cinema, editado pela editora Unimarco. Houve um encontro muito ruim entre a psicanálise e o cinema, de início, que foi um convite feito ao Freud para assistir a um filme americano. Isso foi em 1909, por ocasião de conferências que ele fez nos Estados Unidos, na Clark University. O Freud saiu horrorizado do cinema, porque, por falta de sorte, certamente, apresentaram um filme desses bem ideológicos dos Estados Unidos, esses filmes americanos, um tanto infantilizantes, às vezes até idiotizantes, e o Freud não gostou, com toda razão. Mas talvez a história fosse bem diferente se Freud tivesse sido convidado a assistir a um dos filmes que a Alemanha passou a produzir logo em seguida, que, ao contrário do filme americano de mercado, enfim, a Alemanha começou a produzir cinema de arte, cinema psicológico, e o Freud teria certamente dado muito apoio se tivesse ocasião ou oportunidade de participar desse movimento. Mas o que eu vim dizendo é que, à medida que o Freud foi formalizando a sua teoria, o cinema foi mais ou menos acompanhando. Isso é uma hipótese minha. Por exemplo, em 1909, Freud publica um texto sobre Leonardo da Vinci. Nesse texto, ele fala a respeito da noção de duplo, esse outro de nós mesmos, esse outro que ao mesmo tempo é estranho e familiar, que posteriormente ele veio chamar de sinistro. Em Leonardo da Vinci, o Freud destaca que, por exemplo, a pintura Príncipes do Leonardo, que é a Mona Lisa, apresenta uma duplicidade, uma dualidade, esse duplo que aparece aí, que a gente olhando para aquela pintura não chega a discernir se se trata de um homem ou de uma mulher. É essa dificuldade de definir a sexualidade. Então, a noção de duplo, de espelho, de estranho, de autômato, são noções presentes nesses textos vários do Freud. E começa então o cinema alemão produzir alguns filmes seguindo essa linha. Um outro personagem entra na história que era um grande psiquiatra alemão, Kraepelin, nascido no mesmo ano que Freud, e Kraepelin, pelo lado da psiquiatria, Freud, pelo lado da psicanálise, estavam tendo muita influência na Alemanha e no mundo em geral. Mas aí, depois que Freud havia publicado um texto sobre repressão, esse é um fato histórico interessante. Bom, a repressão, todo mundo sabe, é uma maneira de a gente escamotear a sexualidade em função ou em benefício da civilização, do progresso da civilização, que é o que cria o mal-estar, o famoso mal-estar na civilização. Então a repressão tem a ver com sufocar os instintos, sobretudo a sexualidade. Pouco depois desse texto do Freud sobre a repressão, não surge, mas incrementa-se na Alemanha um movimento chamado expressionismo, exatamente o contrário da repressão.
o expressionismo para colocar para fora, expressar aquilo que estava sendo reprimido pela teoria da psicanálise. E aí vem um filme que ficou famoso na história do cinema, é o Gabinete do Dr. Caligari. Um filme que trata, ao mesmo tempo, da questão do estranho, do sinistro e da loucura. Por um lado Freud, por outro lado Kraepelin. Então, a partir desse momento, a psicanálise se torna até mais conhecida, porque esse filme fez um grande sucesso. Embora o expressionismo já existisse antes do filme Dr. Caligari, já existia na literatura, mas no cinema foi esse o filme que consagrou o expressionismo. E o expressionismo aí significa não somente o enredo do filme, a história do filme, a trama que leva as pessoas a esses lados angustiantes de si mesmos, mas inclusive talvez até mais o próprio cenário do expressionismo. Eram filmes feitos somente em estúdio, com telas pintadas, enfim, completamente fora do ambiente da natureza. A proposta do expressionismo era exatamente esta, de sair da natureza e somente expressar as emoções mais profundas do ser humano. Se o cinema se inspira tanto na psicanálise e na psicologia, a psicologia, sempre que precisa, também se inspira nos dramas e comédias da tela grande para refletir sobre a condição humana. É o que você vai perceber nos trabalhos dos psicólogos Sérgio Khalili e Henrique Marcusso. Acompanhe. Se a psicologia olha para o cinema, o contrário também acontece. Cinema também fala sobre a loucura. O filme O Estranho no Ninho, do diretor Milos Forman, é um exemplo de como o cinema pode criticar a forma como a sociedade trata aqueles que escapam do rótulo da normalidade. E não é apenas na ficção, mas principalmente nos documentários que essa crítica fica mais visível. O psicólogo Sérgio Khalili está fazendo sua tese de mestrado na Unesp de Botucatu, em São Paulo, sobre essa relação, sobre a memória audiovisual da reforma psiquiátrica no Brasil. Como que o cinema, e especificamente o documentário, né, nos conta a história da reforma psiquiátrica. Né? E eu estou descobrindo coisas incríveis. Né? Por exemplo, eu estou descobrindo que na década de 20, você tem 3 filmes, são filmes curtos, que falam um sobre a questão da saúde mental em São Paulo, outro em Pernambuco, outro no Sul. Mas são filmes nessa época que fazem a propaganda, uma coisa bem explícita, do hospital psiquiátrico. Né? E depois, na década de 80, eu estou trabalhando com um filme, em termos de análise, chama Em Nome da Razão. Esse filme é um marco para a reforma psiquiátrica, né? Porque o Basaglia tomou contato com esse filme, né? Viu esse filme quando ele foi lançado aqui no Brasil, e o filme, a princípio, ele acho que é o primeiro documentário que entra dentro do hospital psiquiátrico e escancara, na verdade. Ele abre as portas, né? E mostra, né, o horror dessa instituição. Outro projeto de Khalili é o Cineclube. São pequenas mostras de filmes seguidas de bate-papo. O projeto existe há 7 anos e atualmente acontece no Colégio Santa Mônica, em Mogi das Cruzes. Crianças e adolescentes têm aqui um espaço não apenas para conhecer mais sobre cinema, mas também para falar sobre as questões provocadas pelos filmes. Há uma diferença, por exemplo, onde você ver um filme e discutir depois esse filme, ou simplesmente ver um filme. E há uma outra diferença entre um cinema mais comercial, que a preocupação é simplesmente colocar alguma questão que você vai esquecer, né, de uma forma assim muito rápida, e um cinema mais voltado para a arte, que o objetivo é que você, ao assistir o filme, você leve ele para casa, ou seja, você não para de pensar nele, ele te coloca uma questão. O projeto é maravilhoso nesse sentido, porque ele traz filmes pra gente que nós não estamos acostumados a assistir. São filmes mais lentos, com uma beleza diferente, nem sempre os recursos são tão visuais, às vezes a essência do filme é o que fica, então você tem que prestar mais atenção, você tem que estar mais atento ao filme. É legal nesse sentido. Cinema e psicologia, arte e ciência. Essa relação é possível? Para muita gente não é apenas possível, é necessária. Não se trata da ciência explicar uma obra de arte e assim esvaziar seu conteúdo, mas perceber que o ilógico e o irracional presentes na arte têm muito a oferecer ao pensamento científico. Afinal, ser humano é ser, acima de tudo, criativo.
Inspirado um pouco no Deleuze e Guattari, eu tento procurar uma zona de fronteira, que é uma zona de tensão entre a arte e o pensamento, entre o cinema e a psicologia, mas sem hierarquizar. E tentando fazer exatamente o contrário. Talvez deixar com que essa área da psicologia se beneficie, ou possa ser contaminada, ou possa ser modificada a partir dessa área da arte do cinema. Então, a minha função aí, como intermediário, como professor de cinema, né, é exatamente deixar, não impedir que o espectador veja o filme colocando uma teoria no meio, né, mas é deixar com que a arte, essa lógica da arte, essa ilógica, o irracional da arte, consiga trazer um pouco de vida para a área do pensamento. Henrique Marcúcio é psicólogo e sempre se interessou por cinema. Desde a década de 80, realiza os cursos Psicocine, em que analisa obras cinematográficas a partir do olhar da psicologia e da filosofia. Atualmente, ele trabalha com psicocine no Núcleo de Estudos Contemporâneos da Faculdade de Filosofia do Mosteiro São Bento, em São Paulo. O tema deste semestre é o indizível do desejo. O objetivo é ver como o amor aparece no cinema e o que a psicologia tem a dizer sobre esta relação. O principal que a gente observa é o abismo entre o que a gente vive e o que é representado no cinema, né? Porque a experiência amorosa, uma experiência fundamental da existência humana, né? Mas você percebe que no cinema há alguns modelos, algumas formulinhas de resolução de tensões que, na verdade, não são solucionáveis, né? Henrique também está fazendo sua tese de mestrado na PUC de São Paulo sobre a obra do cineasta sueco Ingmar Bergman, autor de obras-primas como O Sétimo Selo, famosa pela cena em que um cavaleiro medieval joga xadrez com a morte. O doce e o amargo da existência humana, questões sempre presentes em Bergman e fundamentais para a psicologia. Bergman, assim, essencialmente, ele é um grande psicólogo, né? Quando você assiste um filme dele, ele está falando sobre a vida, sobre essa problemática toda do ser humano nesse planeta, né? Olá, amigos. Vamos às dicas. Sobre cinema. Esse é um tema que todo mundo conhece, todo mundo tem seus filmes preferidos, todo mundo vê filmes. Então eu vou falar um pouquinho aqui também das minhas preferências. Para ler um livro chamado Psicanálise e Cinema. Nesse livro você vai encontrar 2 artigos, um do Félix Guattari, um psicanalista francês, que fala sobre o divã do pobre. Você já imagina o que vem pela frente. E outro é, ao sair do cinema, um texto lindo do Roland Barthes, que é um cara que escreve bem, mas ele está falando da sensação de ir ao cinema. É imperdível. Sobre filmes, veja o Blade Runner. O Blade Runner inaugura esta preocupação recente sobre o que é estar neste mundo contemporâneo, neste mundo globalizado. Ele está falando do futuro, mas o recado é para o presente. E para compreender toda a extensão do Blade Runner, os artigos escritos pelo Laimé Garcia dos Santos são imperdíveis, vale a pena procurar por isso. Sobre a psicologia social do brasileiro, Glauber Rocha, Terra em Transe. Esse filme você encontra certamente aí nas boas locadoras, e aproveite e pegue o Terra Estrangeira do Walter Salles Jr. Veja primeiro o filme do Glauber e depois o Terra Estrangeira e compare esta passagem do Brasil lá da época do golpe militar e do estranhamento que nós sentimos nesses últimos períodos. E sobre a questão da globalização, efeitos da globalização, o que é viver no mundo hoje, um cineasta mexicano bastante atual, Alejandro González, e ele fez, vale a pena ver essa trilogia, Amores Brutos, 21 Gramas e Babel,
que deve estar ainda por aí nas salas de cinema. O cinema sempre dá um jeito de provocar algo no espectador. Sentimentos que vão do tédio ao desespero, mas que podem passar rápido como vieram ou nos incomodar durante um bom tempo. Incomodar. Isso é o que o cinema de Sérgio Bianchi faz. É difícil sair indiferente de filmes que, mais do que quaisquer peripécias técnicas, apostam nas ideias de seu autor sobre a vida e a humanidade. Sérgio Bianchi lançou seu primeiro longa-metragem, Maldita Coincidência, em 1979, mas na verdade só foi alcançar o grande público em seus 2 últimos trabalhos, Cronicamente Inviável, de 1999, e Quanto Vale ou É por Quilo, de 2004. Crítica social sem concessões, humor, ironia e diálogos sempre reveladores. O cinema de Bianchi é uma guerrilha que não faz prisioneiros. Sérgio, por que fazer cinema? É uma pergunta, por que fazer cinema? Bom, eu já fiquei pensando há muito tempo isso, que é a incapacidade de fazer outra coisa também, entendeu? E segundo, eu acho que é uma coisa meio de vontade em mim, desde 16, 17 anos, uma vontade de procurar algum canal, não é canal, expressar coisas que eu quero dizer da minha forma de ver o mundo, entendeu? Eu fui fotógrafo antes, eu fui um pouco de artista plástico, performático, tentei ser ator, mas ator não consigo, não tenho o talento para isso. E cinema é vicioso, porque é uma coisa que meio que junta uma maior quantidade possíveis de outras áreas, né? Você lida com música, você lida com imagem, você lida com personalidade de pessoas, alma de pessoas, né? Você controla a filmagem, você prepara o filme durante um ano, 2 anos, e arruma o dinheiro, que é bastante dinheiro, e depois você se reúne durante 2 meses em espaços em que você tem que ali fazer, e se der certo a reunião de toda aquela equipe, de todos os atores, o filme fica bom. Quer dizer, eu penso assim, não existe o roteiro bom, tem técnicas ou não de fazer roteiro, mas o importante mais é aquela junção funcional para você retratar uma coisa que é o seu imaginário, a sua ideologia, a sua forma de ver o mundo, usando outras pessoas. Então é um desafio complicado. Então você falou coisas bem interessantes, que acho que da nossa conversa aqui são importantes, que é assim, uma forma de expressão, falar de uma forma de ver o mundo, falar das pessoas, da alma das pessoas, né? Eu entendo que essa junção de várias coisas, o cinema, acho que é isso mesmo, né? Olhando de fora, porque não estou lá, mas por que é isso importante? Quer dizer, como é que isso você acha que bate na vida das pessoas e faz... O que faz, né? Como é que funciona quando chega para o espectador todo esse desafio aí resolvido? Bom, eu faço cinema brasileiro, né? Tem 2 tipos de cinema também. Tem o cinema industrial americano, que tem regras, o roteiro todo é regrado, tem ideologias do próprio sistema, quer dizer, do império, vamos chamar de império, que eu acho que é correto. Tem a própria ideologia do império embutida, oposição à situação imperial, e ali são um certo tipo de regras. E tem um outro tipo de cinema, que é o cinema mais periférico, ou de países em desenvolvimento, subdesenvolvido, ou qualquer coisa assim, que tem um pouco mais de liberdade nesses parâmetros. Essa semana, 85% dos cinemas passa piratas e mais 2 ou 3 blockbusters de sucesso, entendeu? Essa esquizofrenia de você produzir com incentivo fiscal e não ter um grande retorno, eu até tenho um retorno, vamos dizer, mas é um retorno muito menos do que poderia ter, né, pela falta do espaço. Quer dizer, isso cria uma frustração. Então você acaba tendo plateias menores do que você deveria ter. Agora você perguntou mais no sentido da reação de ver essa minha forma de ver o mundo sendo colocada. Eu sou provocativo, eu acho. Você conhece minhas coisas um pouco? Alguma coisa. Aí... Eu nem acho que eu sou provocativo. As pessoas todas falam que eu sou provocativo. Eu acho que eu sou mestre do óbvio.
Eu falo do óbvio. E o óbvio no Brasil é meio complicado, assim, as pessoas todas ficam chocadas, assim. Então, você sabe que a psicologia se aproxima um pouco disso, porque o óbvio nem sempre é óbvio para as pessoas, né? Muitas situações eu digo, a psicologia às vezes evidencia aquilo que está subentendido, que está no subtexto, né? Muita função da psicologia é isso. Talvez seja isso que você está falando, esse óbvio, ele não é tão óbvio para as pessoas não estão querendo falar dele. Então, nesse sentido, é importante que o óbvio esteja lá. Eu também acho que é um óbvio perspassado, quer dizer, passando pelo meu interior, né? Quer dizer, com a minha visão deste mundo, né? Então, você está falando aí, por essas últimas colocações, na verdade, acho que dá para ampliar para a arte de uma forma geral, né? Um pouco a importância de você ter formas de expressão que não são as corriqueiras, né? Mas que expressam a forma de ver o mundo, de sentir o mundo. Quer dizer, o seu cinema, você entra nisso, como é que você pensa isso? Acho que o meu cinema aí é uma coisa meio egoísta, acho que ele é bem obsessivamente ligado à minha forma de ver as coisas. Eu não seria um cineasta normativo, entre aspas. Eu tenho colegas meus que fazem coisas muito mais palatáveis, entre aspas, assim. Eu faço coisas que eu quero fazer. Pode me perguntar, mas por que você se acha no direito de fazer? Eu falei, porque eu não sei fazer outra coisa. É meu espaço aqui, né? Agora, isso recoloca a questão do cinema brasileiro, do lugar dele, né? De um pouco assim, como reagir a isso, a esse pouco Olha, está uma espaço. grande confusão no cinema brasileiro, porque eu acho que, olha, nem eu sei dizer o que deve se fazer, porque eu acho que entupiu de gente no meio do caminho, sabe, tem muitos administradores que agora estão numa fase que estão brigando entre si pela cadeira, pelo poder, pelo espaço. E eu acho que a realidade é o que ela nos diz. Essa semana aconteceu que 85% dos cinemas estão passando Homem-Aranha, Shrek e Piratas. Nada contra os 3 filmes, não é isso? Não é uma coisa assim. Mas é uma coisa que não tem sentido, assim, né? Essa escravatura feliz, essa homenagem ao império e essa falta de diversidade de outras coisas. E aí você vê filmes bons brasileiros, não estou falando de mim, não estou reclamando de mim, não, que não tem espaço. Tem uma fila de 80 e tantos filmes prontos esperando para entrar em cartazes nos espacinhos pequenos, que é dividido nos espaços culturais, entre aspas, que é dividido entre o cinema americano, não Hollywood, o europeu, outros filmes que ganham Cannes, Berlim, enfim, e os brasileiros. Então vira uma laboroterapia. O Estado investe na produção e não cuida. Ora, por que ele não cuida da preservação do espaço? Grande pergunta. Chegou a hora do The End. Diversidade fica por aqui. Nos vemos em nosso próximo programa. Espero por você. Pode subir os créditos.